Oi, gente, aqui é a Fê e hoje eu vim falar sobre Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Finalmente, depois de anos e anos e anos, eu estou lendo a saga Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. E, na verdade, o livro de hoje é Cidade dos Ossos, desculpa. Cidade dos Ossos, primeiro livro da série Instrumentos Mortais. E eu demorei muito pra ler essa série porque na época que lançou eu não senti assim uma grande vontade de ler essa série. Porque eu estava fugindo um pouco de séries de fantasia naquele determinado momento, porque eu já estava ficando cansada, principalmente séries de fantasia com protagonistas femininas. Na verdade, eu tava fugindo de séries de fantasia com protagonistas femininas, porque eu sempre acabava me irritando e sempre parecia a mesma coisa. Uma protagonista burra, tendo que solucionar problemas que ela não dá conta de nada e ainda fica dividida entre dois ou mais caras. Então, né, não dava mais pra mim. E quando lançou Instrumentos Mortais, por mais que tenha feito um sucesso tremendo logo de cara, assim como fizeram outras séries, eu decidi não ler por enquanto, porque eu já tava ficando saturada daquilo e eu achei que fosse ser mais do mesmo. E foi até aí que eu parti pra minha fase emo gótica de só ler suspense e thriller. E fui muito feliz nessa fase, ainda sou muito feliz nessa fase, descobri autores maravilhosos, mas finalmente resolvi dar a chance pra essa série, porque no fundo eu sabia que era uma história que eu iria gostar. Então, só que ao longo do tempo eu fui esquecendo dela também, nunca dei muita prioridade pra ela. Enfim, vamos ao livro. Bom, pra quem não sabe, o que eu acho um pouco difícil não saber, mas pra quem não sabe, Instrumentos Mortais, mais especificamente Cidade dos Ossos, vai contar a vida da Clary, que é uma adolescente de 16 anos, e ela está com um amigo dela, o Simon, numa festa, numa boate. E nessa festa ela acaba vendo um carinha lá que ela acha bonitinho, ela começa, né, a prestar atenção nele e tal, até que ela percebe que esse carinha começa a seguir uma menina, né, seguir não, né, começa a falar com uma menina e tal, seguir ficou meio suspeito, começa a falar com essa menina e tal, aí eles vão indo pra um lugar assim mais reservado, ela pensa, né, normal, só que ela percebe que dois caras começam a seguir esse carinha e a menina. E ela também vai percebendo que esses dois caras estão armados com uma espécie de faca. E aí ela fica muito assustada, porque só ela percebe isso, ninguém mais da festa percebe isso. E aí ela avisa o amigo dela. E o amigo dela começa a olhar ao redor, não vê nada. Mas fala, bom, vou avisar o segurança de qualquer forma. Ele sai pra avisar o segurança e ela, num surto de muita inteligência, vai atrás dos caras que estão seguindo o casalzinho. Aí eles entram, ela vê que eles entram naquelas portas, sabe, que dão pras escadas, essas saídas de emergência, assim. Eles entram ali e ela continua seguindo eles. Só que a partir do momento que ela chega na escadaria, ela não vê ninguém. Mas ela ainda sente que alguma coisa, tem uma coisa estranha ali no ar daquele lugar. Então, ela começa a prestar mais atenção no local em volta dela e começa a tentar descobrir para onde eles poderiam ter ido. E ela descobre que, na verdade, eles estão ali ainda, na frente dela. E ela se esconde. Só que aí, num surto de mais inteligência ainda, quando os carinhas estão quase matando o carinha, dá pra entender super, né? Os carinhas estão quase matando o carinha. Tô explicando muito bem esse livro. Eles
estão prestes a matar o rapaz que estava com a garota. E a garota também, a gente descobre que ela estava, na verdade, também querendo matar o determinado rapaz. E a Clary, num surto de pura inteligência e heroísmo, ela sai do esconderijo dela e fala pra eles que eles simplesmente não podem matar o carinha porque matar é feio. Não foram exatamente essas palavras, mas foi basicamente isso. Aí eu fingi que não li essa parte, porque, né? Mas, enfim, eles olham pra ela, então eles olham pra ela e começam a conversar com ela, tal, discutir, né, por que eles não deveriam matar o cara. Mas eles também começam a achar muito estranho que ela é capaz de ver eles. Porque, na verdade, ao longo do tempo, e na verdade logo depois disso, nós vamos descobrir que eles não são pessoas normais, né? Eles não são seres normais, eles não são humanos. Eles são, na verdade, caçadores de sombras. E esse é o primeiro contato, aparentemente, que a Clary tem com esse mundo novo de caçadores de sombras, onde tudo é real. Todas as histórias são reais, todos os mitos são reais. Então, tudo que a gente sempre viu que não existe, como vampiros, lobisomens, fadas, monstros, outros mundos, isso na verdade existe sim, só não é visível para nós mundanos, como eles nos chamam. Só que a Clary tem o poder da visão, e ela, apesar de ser uma mundana, ela consegue ver esses seres mágicos que vivem ao nosso redor. Essa ideia de ter um mundo que não pode ser visto, mas que convive ali com a gente, eu achei extraordinário e me fez lembrar um pouco, apesar de eu achar que não sei, mas me lembrou um pouco alguns contos do Lovecraft, que ele fala bem sobre isso, né, sobre existir seres que são basicamente uma sociedade dentro da nossa sociedade, mas uma sociedade invisível para nós humanos. Então, é incrível Lovecraft, é incrível, leiam Lovecraft. Mas enfim, voltando pra Cassandra Clare, eu achei muito legal essa ideia de ter um mundo escondido aos nossos olhos, mas que vive exatamente no nosso mundo, sabe? É uma realidade paralela. É muito incrível. Enfim, só que ela tem esse contato com os caçadores de sombra, então, né? E ela percebe que só ela é capaz de ver eles, porque depois o Simon chega ali e os seguranças chegam ali naquela cena, no meio da cena toda, e eles não conseguem enxergar nada. E ela tem que dar uma de louca, né? Falar que se enganou, que viu errado, enfim. Só que coisas vão começar a acontecer. A Clary estava para viajar com a mãe para um determinado lugar. De repente a mãe inventou essa viagem do nada e a Clary não estava entendendo o porquê disso, né? Mas depois a gente vai entender que tinha um motivo muito sério para essa viagem, porque logo depois dessa festa os ânimos ainda não estão muito bem entre a Clary e a mãe da Clary acaba sendo sequestrada. Na verdade, a mãe dela some. A gente entende que ela é sequestrada por todos os vestígios que são encontrados na casa, né? Mas ela desaparece. Ela dá, né, como desaparecida para nós mundanos, até porque são vestígios que apenas quem convive ali nesse mundo de caçadores de sombra entenderia. E aí a Clary vai precisar da ajuda desses caçadores de sombra que ela acaba encontrando, que são o Jace, o Alec e a Isabelle.
E eles acabam se envolvendo também nesse sequestro da mãe dela, justamente porque eles querem também entender o porquê que a Clary consegue enxergar eles, e também porque, bom, eles são a única pessoa que podem ajudar ela no momento. Então, eles acabam se encontrando mais uma vez e o Jace acaba ajudando a Clary a investigar tudo o que aconteceu na casa, né? Na casa da Clary, depois do sequestro da mãe. E ele acaba levando a Clary pro instituto, que é onde os caçadores de sombra moram, e também outros que estão passando, né, de viagem, precisam de um lugar para ficar, eles acabam ficando no instituto. É um lugar para caçadores de sombra. E lá eles treinam, estudam, aprendem tudo que tem que aprender e basicamente vivem ali. Então a Clary é levada ali porque é o único lugar seguro para ela no momento. E lá a gente vai descobrindo coisas que envolvem muito o passado da mãe da Clary. A gente vai descobrindo mais sobre o passado da mãe da Clary. A gente vai entendendo o porquê que ela pode ter sido sequestrada e também o porquê da Clary conseguir enxergar os caçadores de sombras e todos os outros seres envolvidos nesse mundo. A gente tem bastante coisa acontecendo, ao mesmo tempo a gente tem bastante suspense sobre o porquê de tudo tá acontecendo. A gente tem um vilão muito bom, muito legal, que é o Valentim, e a gente consegue até saber bastante coisa sobre ele logo nesse primeiro livro, mas eu acredito que mais coisas vão sendo desenvolvidas nos próximos livros. Afinal tem acho que 5 livros mais ou menos, não sei. Mas a gente até consegue descobrir bastante coisa sobre ele logo nesse primeiro livro, até porque ele tá bem envolvido na questão Clary, mãe da Clary e ele. Então, muita coisa acontece. A gente vai perceber esse vilão, ele traz uma questão assim muito de raça, de soberania e de poder mesmo. Ele acredita que só as raças mais puras enfim, só caçadores de sombras e as raças mais puras devem existir no mundo das sombras. O pessoal lá do submundo e as outras espécies não devem existir. Ele é basicamente um Hitler do mundo das sombras, sabe? E tem uma frase que eu achei assim fantástica, que eu acho que é o Jace que fala essa frase. Se não é o Jace, é o carinha lá que eu esqueci o nome agora, que é o que coordena todo o instituto. Nossa, eu esqueci mesmo o nome dele agora. Enfim, ele é um personagem muito importante também no livro, mas eu realmente esqueci. Mas enfim, eles falam uma frase que é o seguinte: eles falam que, né, quando a Clary tá tentando entender mais sobre o mundo das sombras, sobre tudo que acontece nesse mundo completamente invisível aos nossos olhos, e sobre todas as regras desse mundo, né? Porque o mundo das sombras, na verdade, é governado, né? Eles têm a sua hierarquia, e quem está no alto da hierarquia, quem coordena tudo que acontece, quem lida com tudo que acontece, com todas as guerras, com todas as leis, com tudo, é a Clave. É basicamente o governo do mundo das sombras. E a Clary estava aprendendo um pouco sobre isso. E, se eu não me engano, foi o Jace que falou que
existe a lei e existe o que é feito. E assim, gente, frase mais verdadeira do que essa não tem, né? Acho que a gente pode aplicar essa frase em tudo, em toda a nossa realidade. Existe a lei e existe o que é feito. Eu acho que essa foi a frase assim que mais me marcou nesse livro. Foi tipo, pá, na minha cara, sabe? Mas enfim, que mais que eu posso contar pra vocês? Desenvolvimento de personagem. Vamos falar sobre personagens, então, agora que eu já expliquei um pouco da história. Eu gostei muito da Clary, ela me surpreendeu. Foi uma história que me surpreendeu de uma forma geral, porque, como eu disse, quando o livro lançou eu tava esperando que fosse mais do mesmo. E não é mais do mesmo. A gente tem uma personagem principal muito legal e muito humana mesmo, sabe? Muito. Ela tá entendendo o que tá acontecendo? Não. Ela sabe o que fazer na vida dela? Não. Mas é uma personagem que é fácil de você se colocar no lugar, sabe? Não é uma personagem chata, não é uma personagem que você acaba pegando birra, como eu sempre pego. Não, é uma personagem muito legal. É uma pessoa muito legal. Nós temos o Jace, que é um dos caçadores de sombra e é o que acaba tendo mais vínculo com a Clary. E, bom, né? Um possível também par romântico. Nada é definido neste livro, até porque outras coisas acontecem. E, bom, eu já sei o que vai dar, porque eu já sei o que vai dar, eu já sei spoilers, mas uma coisa bem complicada sobre os dois. E eu acho que quem não tem nenhum spoiler dessa série, quem conseguiu viver a parte deste mundo durante todos esses anos e vai ler Cidade dos Ossos pela primeira vez, eu acho que vai ter uma experiência muito melhor do que a minha, porque eu já conhecia a história pelo filme, eu já conhecia a história pela primeira temporada da série, que foi péssima, mas então eu já sabia basicamente o que ia acontecer esse livro inteiro. Claro, algumas partes foram completamente novas pra mim. Foi uma experiência nova pra mim, porque nem a série nem o filme conseguem retratar tudo que se tem num livro, como a gente bem sabe, mas resumidamente eu já sabia tudo o que ia acontecer, então eu não tive grandes surpresas. Mas a partir daqui os próximos livros vão ser completamente inéditos pra mim, então eu tô realmente muito ansiosa pra próxima leitura. Mas, continuando sobre os personagens, o Alec, ele é um personagem que ele é meio ranzinza, assim, sabe? Ele não quer que a Clary se envolva nesse mundo, ele considera ela uma completa mundana, insignificante, que não deveria estar ali junto deles e não deveria estar participando de todas as decisões que estavam sendo tomadas naquele momento. Mas o que pode parecer chato, né, já que a gente sempre torce pela personagem principal e muitas vezes a gente se identifica com a personagem principal e a gente quer que tudo dê certo na vida dela, geralmente não é o que realmente acontece comigo, mas enfim, nesse livro aconteceu. Mas também é um personagem completamente compreensível. Eu não achei o Alec chato em nenhum momento. Eu, na verdade, compreendi extremamente tudo que ele pensava sobre a Clary, e eu acho, assim, que ele tinha razão em tudo que ele estava falando, se a gente for pensar no ponto de vista dele. Mas também um personagem que a gente vai conhecendo um pouco mais sobre ele aos poucos, e que no fundo a gente vai torcendo muito por ele. Eu adoro o Alec. Eu adoro todos ali, gente. Eu não tem nenhum personagem que eu não gostei dali. Eu gostei realmente de todos os personagens. Isso foi muito bom pra mim, porque sempre tem alguém que eu não gosto. Geralmente é a personagem principal.
Mas sempre tem alguém que eu não gosto. E nesse livro todos foram incríveis. A Isabelle. Isabelle é sensacional. Mas uma coisa só que me incomodou na Clary. Uma coisa que me incomodou no livro geral. Aquele resquício ali que insistia em aparecer toda hora de um triângulo amoroso, sabe? Aquele de, vai rolar alguma coisa, vai rolar alguma coisa, se não vai rolar nesse, vai rolar no próximo, sabe? Tendo toda vez instigando coisas a acontecerem e dando indícios de que um triângulo amoroso poderia acontecer ali. Isso eu não gostei, porque não foi exatamente uma coisa que me incomodou, porque isso não tomou conta da história. A história foi realmente sobre o sumiço da mãe da Clary e toda a descoberta que a Clary foi fazendo sobre o mundo das sombras e sobre a vida dela. Isso foi realmente o ponto do livro, e o livro é sobre isso. Mas eu realmente ficava apreensiva quando eu via ali que tinha toques de triângulo amoroso que poderia acontecer a qualquer momento. E eu ficava morrendo de medo de acontecer, porque eu não gosto nem um pouco de triângulo amoroso. Foi um dos motivos por eu ter parado de ler séries de fantasia por um tempo. Então eu tava, não, por favor, não faça isso, por favor, não faça isso, não estraga o livro, não estraga o livro. Mas não foi exatamente uma coisa que me incomodou e que poderia me fazer tirar pontos do livro, porque, como eu disse, não é o ponto, isso não tomou a história, como eu já vi acontecer em muitas séries, onde o fato do triângulo amoroso e do romance em si tomar proporções maiores do que a história em si, do que o suspense, do que a aventura, do que tudo que o livro, tudo de resto fica feio, né? Todo o resto, todas as outras coisas que o livro traz. Uma coisa que me incomodou, particularmente com a Clary, é que ela tem, se eu não me engano, apenas no livro inteiro, ela tem... O livro inteiro tem bastante ação, tem bastante coisa acontecendo o tempo inteiro. A gente conhece muitos seres sobrenaturais e esses envolvimentos, né, esses diálogos com esses outros seres sobrenaturais, 90% das vezes não são amigáveis. Então a gente tem bastante momento tenso ali na história, acontecendo o tempo todo. E 90% das vezes, 95% das vezes, a Clary não ajudou em absolutamente nada. É claro que, né, no lugar dela eu também não ajudaria em nada, porque nós estamos falando de seres mágicos e nós, como seres humanos, não sabemos lidar com isso. Então, eu provavelmente também não ajudaria em nada, mas é até injusto falar isso, mas a gente sabe que quando a gente tá lendo um livro, a gente espera que a personagem faça algo de útil. E ela não fez absolutamente nada. Ela só corria, gritava e se escondia. E deixava os outros resolverem a situação. Isso me incomodou demais. Demais. Porque por mais que você não saiba o que fazer, sei lá, gente, pega a primeira coisa que aparece na tua frente, taca no bicho. Entendeu? Por mais que não vá resolver nada, pelo menos você tem consciência limpa de que você tá fazendo alguma coisa. Mas ela nem isso fazia. Ela simplesmente gritava, saía correndo e deixava os caçadores de sombra resolver a situação. Até o Simon, gente. O Simon fez uma coisa. O Simon, o melhor amigo dela, caso vocês não lembrem, ele acaba também se envolvendo nesse mundo de caçadores de sombras, porque a Clary continua vendo ele, e ela, como ele é o único melhor amigo da vida dela, ela acaba contando tudo o que tá acontecendo pra ele. Ela conta tudo sobre o mundo das sombras, tudo o que tá acontecendo com na verdade, toda a
a hipótese, né, todas as hipóteses do que pode ter acontecido com a mãe dela, ela conta tudo pra ele, então ele já tá sabendo de tudo. E ele continua do lado dela, ele continua ajudando ela, ele continua participando da vida dela, então ele basicamente tem também bastante contato com o mundo das sombras por causa da Clary. Então tem um certo momento em que o Simon vai ajudar a Clary e os Caçadores de Sombra, e ele faz uma coisa, gente, que a cena é assim uma das melhores cenas do livro, na minha opinião. Foi extremamente sensacional o que ele fez. Foi brilhante. Foi brilhante. Adorei. Foi, sabe aquele personagem que chega do nada e tipo vira o salvador da história, sabe? Foi isso que aconteceu. Não o salvador da história, mas o salvador daquele momento. Foi o Simon. E nem isso a Clary fez em nenhum momento do livro. Em nenhum momento do livro a Clary conseguiu fazer algo do tipo. E isso me frustrou um pouco. Eu espero que ela melhore nos próximos livros. Eu espero que ela tire um tempo da vida dela pra fazer um treinamento com os Caçadores de Sombra, porque vem muita guerra por aí, na minha opinião. Vem muita luta por aí. E ela tem que estar preparada pra isso, gente. Ela tem que estar preparada pra isso. E, enfim, o final do livro foi bem inquietante, porque agora eu preciso saber o que vai acontecer. E foi assim, foi o final exatamente, tipo, a última página foi fofa, foi um final tranquilo até, né, depois de tudo que aconteceu. Acontecem umas coisas bem tensas, mas o final geral, né, contando tudo, pensando em tudo que aconteceu, tá bem complicado, porque a gente descobre uns segredos bem cabulosos ali da vida da Clary, do Jace e da mãe da Clary. E, bom, o vilão tá mais vivo do que nunca, tá com mais sede de vingança do que nunca, e eu tô com medo do que isso vai resultar pra série. Então eu não vejo a hora de ler o próximo. Não sei quando isso vai acontecer, mas tô bem ansiosa. E se vocês já leram Cidade dos Ossos, eu tô cismando com Cidade das Sombras. Se vocês já leram Cidade dos Ossos, se vocês já leram a saga, né, Instrumentos Mortais, deixem nos comentários o que vocês pensam nessa série. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!